Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos, mas hoje é totalmente diferente. Hoje eu tô aqui com não tô com o presidente hoje não. Hoje eu tô com o Rogério Mello, tá? Hoje a gente vai fazer um momento bem diferente para vocês, tá? Eu tô aqui como mediador do Centro de Memórias do CREF1, né, do podcast Informa, com o presidente Rogério Mello, profissional de educação física Rogério Mello, idealizador desse projeto. E hoje a gente vai trazer para vocês uma retrospectiva. A gente vai bater um papo sobre o que foi construído nesse mandato, tanto do Rogério como presidente e eu como conselheiro, e a gente vai trazer um pouco para vocês do que a gente pensou e do que foi construído. E aí no finalzinho eu explico para vocês o porquê desse momento. Mas antes eu quero te dar a palavra, Rogério, para falar com o pessoal de casa. Bom dia. Boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse nosso programa, mas é uma satisfação muito grande estar podendo gravar com o nosso amigo, o George, conselheiro, alguém que chegou aqui nesse programa e alavancou esse programa, um sucesso que é graças a você. Sucesso de quem senta aí. Bom, antes eu preciso explicar uma coisa para vocês. Hoje a gente não vai falar da história do Rogério Mello, tá? A gente tem um episódio específico do professor Rogério Mello, do presidente do CREF1, que você pode assistir no YouTube, no canal do YouTube do CREF1. Hoje o bate-papo é diferente. Hoje a gente vai trazer para o pessoal um pouco de bastidor, um pouco do que a gente viveu e uma retrospectiva eu quero entender um pouco como é que se passa isso na sua cabeça, desse desafio de ser presidente, né? Eu vou poder falar um pouco também desse desafio de estar como conselheiro, mas aí vamos lá atrás, né? Como é que foi para você estar no momento de participar de uma chapa, né, de eleição, que acontece de uma forma muito comum, mas de ser escolhido, né, de ter uma votação e você ver pessoas que estão representando uma profissão confiando em você para levar esse fardo. Como é que foi esse momento para você? Eu vou aproveitar o momento e contar desde quando eu comecei a me envolver diretamente nesse processo de regulamentação da profissão. Durante mais de 40 anos eu fui professor universitário em várias instituições, né? Comecei na Moacir Bastos, em Campo Grande, passei pela Gama Filho, FIGE, São José. E logo no início, lá da Moacir Bastos, a Moacir Bastos, no ano de 1990, ela foi autorizada pelo MEC a fazer o curso de Educação Física, porém, com as duas vertentes, o bacharel e licenciatura. E numa palestra realizada pela PEF na Moacir Bastos, os alunos questionaram o mercado de trabalho do bacharel, porque não existia nada que pudesse ter uma fiscalização. Então, a partir daí, começou a luta pela regulamentação e eu me envolvi nessa luta e lembro que na época não existia e-mail, não existia grupo WhatsApp, nada disso, e nós mandamos milhares de cartas para Brasília para tentar influenciar os deputados para poder regulamentar a profissão. Então, a partir daí, desse momento, eu comecei a me envolver na regulamentação e quando nós conseguimos regulamentar, os primeiros conselheiros, cada um era representante de uma região. Eu, como sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, assumi como conselheiro. E isso foi durante muito tempo, e todas as gestões eu estava presente, até que surgiu a oportunidade, através de convite dos conselheiros mais antigos, de eu assumir a presidência. Confesso que não era o objetivo inicial, porém... Já tinha passado pela tua cabeça alguma vez isso? Não. Eu acho que minha colaboração já estava como conselheiro. Mas houve esse convite, eu aceitei e relutei realmente em aceitar, porém aceitei e, como tudo que eu faço na vida, eu procuro dar o máximo para que aquilo aconteça. E tive algumas dificuldades logo no início, várias, você sabe disso. Uma delas foi a pandemia. Sim. Que eu estava na direção do Conselho, no início da pandemia,
Então, houve questionamentos de profissionais em relação ao mercado de trabalho, as academias fechadas, alguns duvidaram que era possível manter as academias abertas durante aquele período. Então, a diretoria do CREF1 procurou o ministro da Saúde, procurou os responsáveis por tudo isso e conseguimos criar várias leis, que é a lei da essencialidade, onde as academias não fecham. Até porque, na época, nunca foi se falado tanto sobre a preocupação com o sedentarismo. Né? Porque era a maior comorbidade de morte da Covid-19 era o sedentarismo. Sim. Então a gente tinha a ONU todo dia na televisão falando: exercitem-se, melhorem a sua imunidade. E é exatamente sobre isso. Né? É o espaço de você promover a saúde. Né? Sim, e nós conseguimos. Era para proteger a sociedade. Sim, e o CREF1 conseguiu, e quase todos os municípios do Rio de Janeiro abraçaram essa ideia, criaram leis, e a partir daí o profissional foi reconhecido como da área de saúde. Isso até facilitou, antecipou a vacinação para os profissionais de educação física que eram da área da saúde. Isso foi o meu envolvimento dentro da educação física e no início da minha gestão. Que você chegou nesse período também. Foi quando a gente se conheceu, né? Você chegou também nesse período e a expectativa? O que você esperava? Então, eu também vim por um convite inicialmente para participar da chapa, né? Foi quando a gente se conheceu. Sim. Né? Conheci o Rogério já assumindo como presidente. Né? Obviamente que eu votei a favor, porque eu sabia da sua história, a gente não se conhecia, mas eu sabia da sua história. E o meu grande desafio à época, eu vinha já trabalhando há muitos anos com reabilitação de pessoa com deficiência, então o meu objetivo era tentar resgatar esse olhar. Né? O CREF ele já tinha no passado uma câmara técnica de educação física adaptada inclusiva, e eu tinha o desejo da gente ter esse olhar. Da mesma forma que você veio também, né, Rogério? Com um olhar muito voltado para a escola. Né? A gente conseguiu, na sua gestão, ter muito trabalho voltado para a escola. Né? Um curso preparatório, com essa potencialização do profissional licenciado. Né? Então, eu também queria ter esse lado de trazer o conselho olhando para a educação física adaptada. E o Hernani veio conversar comigo e falou: conversa com o Rogério, vê o que o Rogério acha, e você prontamente, vamos fazer, e aí lá na frente a gente vai ver que a coisa fluiu bem e as coisas caminharam bem para isso. Mas eu queria que você falasse, Rogério, porque eu acho que é muito importante isso, e aí eu vou dar minha opinião como George, não vou dar como conselheiro não, tá? Eu acho que um dos grandes divisores de água do conselho perante a categoria e a sociedade foram as comissões. Né? Porque a gente tem aí no passado, eu vou falar de uma forma muito geral porque não foi algo pessoal, mas existia um comentário no passado onde o conselho estava um tanto distante, a gente precisava se aproximar mais da categoria. E aí tem a brincadeira que o filho é seu, né? Mas na gestão anterior esse processo se iniciou, mas você acabou implementando. Né? Essa que queria que você falasse um pouco para quem está assistindo entender, mas como é que foi importante para a gente se sedimentar como profissão da saúde, para a gente se fortalecer perante a sociedade e, principalmente, o profissional decidir. Hoje é isso. Né? Hoje a gente, em plenárias, a gente discute o que o profissional traz. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na realidade, lá no início, quando foi regulamentada a profissão, todos que assumiram como conselheiro não tinham noção do que seria um conselho profissional. Então, acho que isso é natural, você se proteger daquilo que você não conhece. Sim. É do humano, né? É humano. É ser humano, assim. Então, no início, realmente, o conselho era mais fechado. Com o passar do tempo, foi se entendendo o que era um conselho profissional e na gestão do professor André Fernandes começou a ser alinhavada as primeiras comissões. Que no dia que eu tomei posse, essas comissões tomaram posse também junto comigo no período da tarde. Eu tomei posse de manhã e no período da tarde foram as primeiras comissões. E essas comissões são os profissionais de educação física de toda a região do estado que decidem o que eles querem para a sua região, porque
nós, aqui do município do Rio de Janeiro, às vezes não temos noção do que alguém do sul do estado, ou do norte ou noroeste do estado, tem necessidade. As demandas são diferentes. As demandas né? totalmente diferentes. E deu certo as primeiras comissões. Elas começaram a trazer as demandas para a gente e resolvemos várias situações regionais pela comissão. Fora isso, a comissão ela hoje tem um papel importantíssimo também, que é mostrar o que é um profissional de educação física para a sociedade. Então, no mês de setembro, que é o mês de aniversário da profissão, eles fazem uma série de atividades e uma atividade que deu certo, que é a Onda Verde. Isso foi sensacional. Né? Mais de 7.000 pessoas participando da Onda Verde. Começou com a comissão de São Gonçalo. São Gonçalo fez a primeira Onda Verde. Olha como é importante a comissão. Né? Ela faz e aquilo ali reverbera para todo o estado. Para todo o estado. Né? Então, foi feito. Esse ano, foi mais de 7.000 pessoas participando. E, pelo que eu já soube desse novo grupo que vai assumir o conselho, vai continuar com essa Onda Verde, que é mostrar a importância da atividade física para a sociedade. E envolve a sociedade. Sim. Né? Isso é muito legal, porque as comissões, quando você conversa com os membros de comissão, você entende isso. Porque, primeiro que são membros do conselho, né? Membros que trabalham de forma voluntária, mas que entendem a importância de fortalecer a profissão na sua região. Desculpa. Então, foi o que você falou. Talvez a capital não tenha entendimento do interior e vice-versa. Mas quando você começa a tomar decisões direcionadas, não, para aquele município isso é o melhor, porque são os profissionais que estão dizendo isso para a gente. Eu acho que a coisa muda de figura. Eu acho que, e aí eu quero que você só complemente, eu acho que o conselho passa a ser mais assertivo. Você não toma decisão só baseada na capital. Você toma decisão direcionada para cada espaço, para cada necessidade, e você atende a demanda do profissional. Né? Sim, e cada comissão tem o seu presidente, que faz a interlocução com o conselho, e a partir daí as decisões são regionais. Nós temos no estado do Rio de Janeiro 92 municípios, e quase todos os municípios têm uma comissão. O município do Rio de Janeiro, que tem maior número de comissões, Rio de Janeiro e Niterói e São Gonçalo, tem maior número de comissões pelo maior número de profissionais de educação física, né? E... é uma gestão compartilhada, né? Sim. Quem toma as decisões, na verdade, são os profissionais. Sim. O que o conselho faz é filtrar juridicamente o que é possível e o que não é possível, né? O que é benéfico ou não, mas quem traz as demandas são eles. Sim, e essas comissões estão abertas para qualquer profissional. Que entenda a importância de fortalecer a educação física. Né? É aquela brincadeira quebrando o protocolo, tá, pessoal? É aquela brincadeira, se você quiser lavar roupa suja, você lava aqui dentro. Mas lá fora a gente vai se defender, a gente vai se fortalecer. Então é isso, a comissão ela tem as discussões positivas internas para que se possa atingir o maior número de profissionais e sociedade. Sim. Né? Sim. Essa é a ideia. Como eu estava falando, qualquer profissional que queira participar, as comissões estão abertas. Pode buscar a gestora, o próprio presidente da comissão. Sim, sim. E no passado, os primeiros conselheiros eram profissionais de cada região que tinham um certo prestígio em sua região. Uhum. Com o passar do tempo, foi criado o CREFINHO, que eram os estudantes de educação física, né? Que também tinham uma certa influência dentro das faculdades, e esses membros do CREFINHO passaram a fazer parte como conselheiros. Né? Aqueles que destacavam Isso era a época da regulamentação, não era? Ou pouco depois? Pouco depois. Se eu não me engano, foi na gestão... Eu acho que foi na final da terceira gestão 2002, 2003 ali. Isso, primeira gestão do consenso, acho que foi nesse período. E agora, em 2024, nós tivemos eleição, agora no mês de setembro,
E a maioria dos novos conselheiros vieram das comissões. Aqueles que se mostraram líderes, aqueles que se mostraram estar dispostos a trabalhar pela educação física. E praticamente o Estado todo está contemplado com esses profissionais. E isso mostra como é que o CREF ele entende a importância de descentralizar as decisões. Sim. Né? Então, você molda todo o conselho em prol do profissional com os profissionais. Sim. Exatamente sim. isso. Ficou bem mais fácil trabalhar dessa forma e tenho certeza que isso não vai ter volta. É daqui para mais ainda. Mais ainda, né? A maior participação de todos os profissionais. E aí, Rogério, nós somos uma profissão teoricamente nova, né? A gente está aí com 26 anos de criação. Só que houve um fato na sua gestão que eu acho que é muito importante, né? Muito importante de forma nacional para a educação física, né? Para quem ainda não sabe ou não acompanhava, quando a gente se chama de CREF 1, é porque foi o primeiro conselho regional a ser criado, mas ele abrangia Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? E aí a emancipação do Espírito Santo acontece na sua gestão. E isso foi um fato importante, né? Sim, era uma necessidade dos profissionais de educação física do Espírito Santo que eles tivessem autonomia e que fosse criado um novo conselho. Então foi justamente na minha gestão que nós começamos a resolver essa situação e culminou, né, com o CREF 22, que é o CREF do Espírito Santo. Foi também uma batalha muito grande nesse período, porque grupos contrários ao que a gente estava fazendo tentou criar um novo conselho lá, mas de uma forma que eles achavam que era o correto. Fora do rito, né? Fora do rito, que tinha acontecido até com todos os outros conselhos, porém nós conseguimos, e hoje o CREF de Espírito Santo é uma realidade, o CREF 22. Você esteve lá também nesse período, né? E foi um momento muito bacana, porque a gente conseguia, né? Eu fui no momento lá no Espírito Santo, a gente conseguia ver nos olhos dos profissionais capixabas o quanto aquilo era importante. E o quanto se fazia necessário, né? Porque vamos entender, né? Batendo um papo com a galera que está em casa. Se a gente entende a importância das comissões para que elas possam demandar a sua regionalização, o Espírito Santo é a mesma coisa, né? A gente tinha... As gestões passadas tiveram sempre o esforço de estar próximo ao Estado, mas nada mais justo que eles pudessem ter essa autonomia e trabalhar para os profissionais de lá e para a população capixaba. Então, quando eu estive lá, eu consegui ver essa sensação nos profissionais que estavam lá, não só os conselheiros que foram assumir, mas como a sociedade que estava presente, outros profissionais que estavam presentes, que era um momento marcante, era um momento que eles queriam e precisavam disso, né? Foi no momento certo. Foi no momento certo. E falando em momento, tem coisas que acontecem nem sempre no momento certo, né? Você lá no início do nosso bate-papo disse que você enfrentou muitos problemas, né, na sua gestão. E aí, mais um momento marcante na sua trajetória como presidente, da gente fazendo essa mini retrospectiva, até que a gente está naquela rede, né? A gente não pode falar não, mas acontece no final do ano também. Um outro momento marcante, e a gente vai explicar esse momento, mas é que a profissão ela teve que passar por uma nova regulamentação, né? Uma complementação à lei 9696/98. Só que, culminante a esse momento, teve uma nova onda de Covid, né? A gente teve a pandemia ela perdurou um pouco mais, e você também sofreu algo que misturou tudo isso, né? Então era um processo árduo de nova regulamentação, vamos dizer assim, com aditivo à lei, pandemia, e você vivendo um problema pessoal. Como é que foi isso para você e na tua cabeça? Foi muito complicado, né? Porque apareceu um problema no intestino e eu tive que operar de urgência. Foi justamente no período que o nosso vice-presidente, André Fernandes, entregou ao presidente da República o Descoblo de Ouro, porque ele tinha assinado ele sancionou a lei, nova lei, né? A nova lei, para que essa lei pudesse corrigir o vício de iniciativa da nossa primeira lei. E eu fiquei internado, um medo tremendo, porque... Estava internado no meio da pandemia. No meio da pandemia. Todo mundo dizendo, não, vá para o hospital, você tendo que operar de urgência. Tive que ir de urgência. E o engraçado nisso tudo
que às vezes as pessoas, sem ter conhecimento, falam e acaba magoando a pessoa, a outra pessoa que está lá dentro do hospital. Lembro que comentaram, né, nesse período, quem era o presidente do Conselho Regional de Educação Física, que não estava em Brasília num momento importante como aquele de entregar o descoblo ao presidente da República. Estava na mesa de uma cirurgia. Estava numa mesa de cirurgia, com a barriga aberta. Correndo risco. Sim, risco da operação e da Covid também. Sim. Outro caso também, na mesma situação, um outro profissional me ligou, eu estava recuperando ainda no hospital e não tinha como estar falando sobre educação física ali dentro do hospital. E eu não atendi. Quando eu saí, uns 2 meses depois, quando encontrei esse profissional na rua, ele falou que a partir daquele momento ele não apoiaria mais a minha gestão porque eu não atendi o telefone. Obviamente ele não sabia o porquê daquilo ali. Mas também não buscou saber, né? Oi? Mas também não buscou saber, não preferiu já buscou atacar, saber, né, o porquê. Né? Então esses foram 2 momentos que eu senti durante a pandemia e durante a minha gestão. E já que você falou em correção do vice-iniciativa, eu lembro que você... Eu lembro que você, lá na arquibancada... tomei esporro. Não é? Foi quando foi aprovada no Senado. Exato. Né? Porque, para você que está em casa para entender, né? A gente teve a regulamentação em 98 e houve esse processo de vício de iniciativa, né? Que talvez houvesse a necessidade de refazer todo o processo de regulamentação. Muitos SIS existiam, né? Sim. Vai deixar de regulamentar, vai acabar, muitos SIS existiam. E aí o CREF1, novamente sendo pioneiro, né? Obviamente junto com o CONFEF, tomou a frente. Né? Antes do processo acontecer, já houve o processo de regulamentação da lei para que acabasse o vício de iniciativa e não houvesse nenhum problema para que os profissionais pudessem atuar. E aí, quando eu estava junto com o presidente lá em Brasília, foi quando a gente conseguiu, né? E no Senado não pode falar, né? Eu soltei um negócio... Não pode torcer. No Senado não pode torcer. Mas quem estava defendendo a gente era o Romário. Como é que eu não vou torcer? Sim. Né? E deixar um abraço aqui para o senador Romário. Sim. Mas foi um momento muito marcante, porque ali era um momento onde eu sou, e como eu sei também que você é, não vai ser senhora, não, você é um apaixonado pela educação física. Né? E eu sou um apaixonado pela educação física. Eu tenho uma fala que eu tenho certeza absoluta, que de médio a longo prazo a educação física vai aumentar a estimativa de vida da população. Que quando você diminui o risco de doenças, você aumenta a estimativa de vida. Então a gente tem o poder de mudar a sociedade. Então eu amo minha profissão. Mas quando a gente está lá, e assim, o processo, pessoal, foram pessoas que tiveram que ir para Brasília, largar a família e ficar lá. Porque a gente tinha que conversar com os deputados, conversar com os senadores, não para convencer, mas para mostrar a importância dessa profissão. Mostrar como era importante que a gente pudesse ter essa nova lei que regulamentasse a profissão. Né? Então, pessoas abdicaram da própria família em prol da educação física. Então, quando a gente está lá e a gente vê que venceu, foi algo que, assim, para quem me segue nas redes sociais pode achar que tem vídeo meu chorando, gritando, mas aí eu quero te fazer uma pergunta agora que é muito pessoal. Vou até pedir pro pessoal sair, brincadeira, pode ficar. Como é que é para o Rogério Mello estar em 98 apoiando a regulamentação e aí chega em 2022, ele está como presidente e regulamenta de novo a profissão e salva a educação física? É difícil, né? Como você falou, você é um apaixonado pela educação física, eu também sou um apaixonado. E eu venho da educação física lá de 1974. Pouco tempo. Pouco tempo, né? Um período em que só existia uma faculdade de educação física no Estado, que era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi o que eu escolhi para a minha vida, né? Trabalhar com educação física. E com o passar do tempo, a regulamentação, como eu já contei, eu estava nessa palestra na Moacir Basto, que deu o pontapé inicial para a regulamentação,
E eu me envolvi nessa regulamentação. E talvez por sorte, não sei o quê. Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Talvez por isso eu estava, né, na presidência do Conselho quando surgiu esse problema do vice de iniciativa. Foi mais uma batalha que nos envolvemos muito nisso aí e conseguimos. Então, eu acho que, como eu disse, acho que eu sou um sortudo. 2 momentos importantíssimos da nossa profissão, eu estava presente. Lá no início e depois, quando corrigiu esse vice-iniciativa, eu estava na presença. Esse é um legado indiscutível. Sim, eu acho que... Acho não. Com certeza, não vamos passar por outro momento como esse. A profissão, cada dia que passa, ela está se fortalecendo mais. Óbvio que existe os percalços no meio desse caminho, mas não passamos e a história vai contar que nesse período... E é um legado atemporal, né? Porque agora as coisas foram resolvidas. Sim. É que nem você falou, vão ter outras questões, sim, mas essa está garantida. Está garantida. E aí, falando em legado, a gente passou por falar de... Desculpa. A gente passou por falar sobre a emancipação do Espírito Santo, mas eu não posso deixar passar isso em branco, porque aí é algo que até meu coração fica mais quentinho, porque eu acho que ficou espetacular. E aí também, né, que é um símbolo, que é um registro da nossa educação física. Para quem acompanhava, desde 98 a gente tinha um símbolo que era uma bandeira onde envolvia Rio de Janeiro e Espírito Santo. E com a emancipação do Espírito Santo, a gente precisava ter uma nova identidade, um novo símbolo. E aí você consegue também, na sua gestão, criar uma nova bandeira para o CREF1 e representar a profissão. Foi uma questão de oportunidade, né? Foi justamente no período em que o Espírito Santo estava tendo a autonomia de trabalhar, de ser criado um novo conselho, e o CREF1 só Rio de Janeiro não tinha esse símbolo. Então foi criada uma nova bandeira e guardando sempre o símbolo milenar, que é o Discóbulo de Miron, né? Então nós temos aqui a nossa nova bandeira do CREF1. Para você, profissional de educação física que ainda não conhecia. A nova bandeira do CREF1, que também foi criada agora há pouco tempo, né? Mais um legado. Mais um legado que fica para a história. Né? Eu estou pensando em te fazer uma pergunta que eu não sei se eu faço, não. Eu quero saber se você conquistou mais títulos no futebol pelo Bangu ou como presidente do CREF1. No final eu te pergunto isso. Tá, mas assim, só para que o pessoal entenda, né? Houve a necessidade da mudança da bandeira por conta da emancipação. Mas como é que se dá esse processo? Você desenhou e botou? Como é que funciona isso? Não, que foi feito um concurso interno de propostas, seria isso? De propostas junto aos conselheiros, e nesse concurso interno foram escolhidas pela diretoria 3 bandeiras que levamos para a plenária, e na plenária... Ou seja, mais uma decisão pelo coletivo. Coletivo em conjunto. Né? E foi aprovada. E muito bem aprovada, porque ali tinha umas lá, pessoal, que não dava. Com certeza, mas democraticamente a gente tinha que aceitar todas elas, né? Bom, e aí, presidente? Presidente não, Rogério. Isso. Na sua gestão, a gente falou muito sobre legados, né? Eu acho que isso é muito bacana porque esse episódio que a gente está fazendo hoje, ele traz um pouco dessa retrospectiva, mas a gente também consegue fazer um balanço, né, do que foi feito para a profissão, dos desafios, porque foram imensos, né? Eu acho que a pandemia é o maior de todos, não tem discussão. Mas fora isso, as implementações que foram feitas, né? Eu queria que rapidamente, antes de falar sobre algumas publicações que nós fizemos, eu queria que você falasse de 2 pontos que eu acho que são de suma importância. Porque eu acho que isso é algo que atinge diretamente a profissão de forma positiva, que são as jornadas de atualização e o curso preparatório. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é que isso foi importante para otimizar, né, e capacitar a categoria profissional do Rio de Janeiro.
Um dos objetivos do Conselho é que a categoria seja sempre informada daquilo que está acontecendo no momento. E as jornadas são os cursos, né, em que a gente oferece gratuitamente para o profissional de educação física. E, mais uma vez, a participação das comissões são importantíssimas, porque é a comissão que decide o que ela quer de jornada para a sua região. Olha como é que essa sua fala é importante. Ou seja, o Conselho ele não aplica as jornadas de atualização da forma que ele quer. Não. Ele não pega, não, vou pegar o Rogério e o Rogério vai dar um curso de spinning. Não, ele pega um especialista e leva essa capacitação, essa atualização na demanda escolhida pela comissão. Sim, sim. Não é o Conselho que determina. Vai o professor X. Não. A comissão pede e o Conselho vai em busca desse profissional. Inclusive, você, profissional de educação física, a gente está no ano de 2024, né? As gestoras já enviaram informes para que cada profissional possa escolher qual a temática de atualização que ele quer. Eu recebi, inclusive, isso. Né? Escolhi as temáticas que eu acho interessantes. Isso é muito legal, porque, mais uma vez, foi o que a gente falou ainda agora, direciona. Né? O Conselho ele é direcionado a realmente atender a necessidade. Sim, e com relação ao preparatório, foi uma necessidade também de contemplar aquele profissional de educação física da área de licenciatura que tem vontade de ser funcionário público. Então, nós fizemos 4 cursos preparatórios para concursos e já tivemos resultados positivos de profissional que passaram para alguma prefeitura. Você até pode contar um pouquinho sobre isso, que você trabalhou num deles. Né? No primeiro preparatório eu fiz um módulo de pessoa com deficiência, e aí nos outros módulos a gente acabou optando por ser um material em anexo. Mas isso eu acho que é muito importante porque, primeiro, é mais uma ação gratuita, ou seja, uma ação direcionada ao profissional de educação física. E a gente oferta ferramentas para que ele possa potencializar a sua carreira. Foi muito gratificante quando a gente começou a receber os primeiros retornos de caramba, agora eu sou um funcionário público e eu só estudei com vocês. Né? Porque são cursos, eu vou usar essa palavra porque quem está assistindo a gente vai entender, são cursos maçantes. Né? É pesado, é conteúdo, é muito conteúdo. Porque não tem jeito. Sentar na cadeira e estudar. Concurso não tem jeito, você precisa se dedicar. E a briga é muito grande. Né? Exato, a concorrência é imensa. Para poder ter o seu e eu acho que é importante, Rogério, você falar isso. Eu vou pedir para você falar. Se quiser, tu fala, senão tu não fala. A ideia do preparatório em nenhum momento foi brigar com ninguém. Não. A ideia do preparatório foi o seguinte: nós precisamos, como conselho, ofertar oportunidade. Só isso. Sim. Deu certo, tanto é que rapidamente todas as inscrições fecharam. Em um dia fechava. No mesmo dia? No mesmo dia, né? Fechava as inscrições. E eu acho que foi muito legal que tiveram profissionais que repetiram. Sim. Fizeram o primeiro, não, eu quero fazer de novo porque eu quero estudar de novo. Isso foi muito legal. Quem participa de concurso sabe que muitas das vezes não é na primeira vez que você vai passar. Você às vezes demora 3, 4 concursos para poder passar. E o conhecimento, né, você vai adquirindo com o tempo. Né? Então, e o que o curso traz, né, eu não sou funcionário público, mas o que eu percebo é que existem estratégias de estudo, existem estratégias de banca. Né? Então, o que o preparatório trouxe foi isso. Não só o conteúdo, mas professores extremamente gabaritados que puderam dar aquela dica a mais, aquela estratégia a mais para que o profissional pudesse ter essa chance. Eu tenho conhecimento, sei que existe vários profissionais capacitados para poder estar ministrando esse curso preparatório, mas nós demos mais uma vez, eu falo, uma sorte tremenda que pegamos as pessoas certas, pessoas com experiência em faculdade, em funcionários públicos, pessoas com doutorado, mestrado, pós-graduação, está ministrando esses 4 cursos que nós fizemos, que foi sucesso também. E foi, acredito eu, que para o seu coração foi algo muito positivo, porque trouxe um pouco do que era o seu propósito. Olhar para a licenciatura, olhar para a escola e oportunizar. Sim. Foi oportunizar. Eu fui funcionário público, hoje estou aposentado, mas dei aula há mais de 40 anos.
Comecei no Estado, mas na época que eu trabalhava no Estado, eu trabalhava com o esporte de alto rendimento, não tinha tempo. Só quando eu larguei o esporte de alto rendimento que eu fui fazer meu concurso público para o município e, por isso, trabalhei mais de 40 anos dando aula em escolas públicas, né? Então, eu acho importante aquele que tem, que é da licenciatura e que tem essa vontade, o Conselho ofertou para ele um curso. E eu vou deixar aqui de curiosidade, não vou deixar o Rogério falar, mas você que está assistindo, se tem curiosidade, vai no episódio dele no YouTube, porque tem a história dessa parte de futebol, de esporte de alto rendimento, tem Bangu envolvido, vai lá que você não se arrepende, vale a pena. Bom, e o que eu acho bacana, você conseguiu materializar essas conquistas, esses legados, porque uma vez você me falou uma coisa, Rogério, que eu nunca vou esquecer. A pessoa ela precisa saber de onde vem a história dela. Ela precisa saber como foi construído. Então, hoje, você que está se formando esse ano, se formou há pouco tempo, né, tem que saber o que já foi feito, tem que saber de onde foi feito. Aí eu vou pedir a Juliana que você conseguiu algumas publicações que retratam isso, né? Eu vou segurar aqui. Que retratam isso para que o profissional de educação física ele tenha a oportunidade de entender a história dele. Isso é legal, né? Sim, deixa eu... Esse aqui, com 10 anos de conselho, foi lançado um livro que contava... O Decanário. Esse período. E justamente, da minha gestão, foi... Sorte de novo? Oportunidade. Obrigado. Justamente bateu 2020. Então, mais de 10 anos. Então, acho que se a gente já tinha uma história de 10 anos, por que não lançar o segundo período do Conselho? Então, nós lançamos esse livro que conta de 2010 a 2020. E logo depois, mais uma vez, a oportunidade surgindo foi o Jubileu de Prata do Conselho. E aqui nós fizemos um apanhado dos 25 anos do Conselho. Ou seja, o profissional ele consegue, com esse material, entender como é que essa história foi construída. Sim. Os desafios, as conquistas, não é isso, né? Sim, e ele está online. Uma das coisas importantes... Todos os materiais estão disponíveis no site do CREF. Estão disponíveis no material, porque não tem condições de a gente fazer 70 mil livros, que é o número de registrado no Conselho. Então, está disponível... Mas o formato digital atinge a todos. Todo mundo. Perfeito. Então, a gente está lá nas nossas redes sociais. E aí a gente falou um pouco sobre essa questão, né? Sobre da regulamentação. Então, também eu achei interessante a gente contar essa história. Deixar registrado para os novos profissionais de educação física e para aquele profissional de educação física que se interessa a história da regulamentação e da correção do vício-iniciativa que nós já contamos aqui. Essa história aqui salvou sua profissão. Sim, essa história aqui salvou a profissão. É isso. Então, mais uma vez... Mais curiosidade do que essa a gente não pode entregar. E está aqui... Digital, formato digital. Também formato digital. Antes de falar desse outro livro aqui, que você teve uma participação fundamental, você falou da minha preocupação em guardar essas histórias. Acho que todo mundo sabe, eu sou de Bangu e faço parte do Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos e Bangu. Esse Grêmio Literário resgata a história de Bangu, a história antiga do bairro. Então, isso fez com que eu começasse a pesquisar histórias do bairro. Inclusive, o ano passado, o bairro fez 350 anos e nós lançamos um livro com 38 personalidades de Bangu que fizeram parte do passado de Bangu. Então, isso é história, é guardar, é deixar registrado. E é o que o meu grupo, né, fez aqui no Conselho, é guardar, deixar tudo isso registrado. Você só sabe para onde vai se você souber de onde você veio. Sim.
Outra coisa, hoje nós estamos gravando, hoje dia 22 de novembro, tem mais um registro. Olha o spoiler. Tem mais um registro que quando esse programa sair, já vai estar também na disponível no site, que é a história desse meus um balanço da sua gestão, da minha gestão. Tudo que aconteceu vai estar nesse livro. E esse guia prático da pessoa com deficiência também foi um marco importante. Esse livro, eu não vou falar dele, vou deixar você falar, que você foi o responsável por esse livro. Esse aqui eu tenho que agradecer a você, porque acreditou, né? A gente sabe que a educação física adaptada inclusive ela ainda precisa, né, caminhar mais, a gente precisa oportunizar mais, a gente precisa dar mais acesso, mas era algo que era importante, né? Como você falou sobre as jornadas de atualização, eu ministrei algumas jornadas sobre educação física adaptada inclusiva. E eu percebi que o profissional ainda estava um pouco carente de informações específicas sobre as deficiências. Então, quando a gente reativou a Câmara de Educação Física Adaptada Inclusiva, eu propus isso na Câmara, né, levei a você aprovou, a gente levou a plenária também, que foi aprovado, que a gente pudesse criar um guia que pudesse nortear o profissional de educação física a fazer a intervenção com a pessoa com deficiência, né? Então, não posso deixar de falar aqui do João Lucas, do Sérgio Machado, da Hanna Kwiktico e da Larissa Barranco, que fazem parte dessa Câmara. E foi árduo, né? Eu brinco com eles que eu fui chato à beça, porque a gente ia, a gente voltava, né? A gente optou por ter um grupo um pouco menor, para que a gente pudesse ter uma discussão mais acelerada, porque a gente precisava criar esse material, né? Mas as consultorias foram feitas com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, foram feitas com as instituições que apoiam as pessoas com deficiência, né? A gente tem o Geraldo Nogueira, que eu quero deixar um grande beijo, que é um grande militante, cadeirante, advogado, que chancela, inclusive, esse livro pela OAB, né? Um agradecimento à Onda Autismo, que também chancelou, a SUDERJ, o CONFEF e o Ministério dos Esportes, que talvez foi um grande desafio, né? Eu acho que pela primeira vez o Conselho tem, só para a gente mostrar aqui, presidente, a gente tem um material chancelado pelo Ministério do Esporte, né? A gente tem um material chancelado pelo governo federal, né, que entendeu quanto era importante nós termos um material de apoio ao profissional de educação física. Então aqui a gente tem capítulos que falam sobre deficiência visual, física, auditiva, autismo, doenças raras. A gente traz uma anamnese que pode orientar o profissional a abordar essa pessoa com deficiência e também, como o Rogério falou, está disponível no site, né, na página do Instagram, tanto do CREF1 como da Cefai, que é a Câmara de Educação Física Adaptada Inclusiva, como também no Ministério dos Esportes, tá a forma que a gente pode baixar o guia. Então isso foi um ganho, né? Dentro do sistema Confef-Crefis é a primeira vez que a gente tem um material de apoio e o Confef, prontamente, com o presidente Cláudio Bosque, apoiou essa iniciativa e a gente esteve com ele, né, mostrando a importância desse material, e ele também fez questão de chancelar esse material. Então acho que é um ganho para a profissão, né? Jorge, você esteve em Brasília, né? E conta, por favor. Eu estive em Brasília com a Secretaria Nacional do Paradesporto, né? A gente fez esse lançamento no Dia da Luta da Pessoa com Deficiência e foi algo que foi muito bem recebido, porque é um material que ele não olha para o alto rendimento, ele olha para aquela primeira abordagem, para a escola, principalmente não, mas também para o profissional da escola, que ele vai receber a criança com deficiência no seu ambiente de trabalho, ele precisa estar preparado, né? Então aqui ele traz o CID, ele traz as principais características da deficiência, a faixa de intervenção desse profissional com segurança, principais atividades, principais comorbidades e onde ele pode pesquisar mais. Então, é um primeiro conhecimento para que você possa quebrar a barreira daquela insegurança de atender. Porque tem uma frase que eu gosto de usar muito, Rogério, que é: o conhecimento gera segurança na intervenção. Então, se você tem conhecimento, você se sente mais seguro para intervir. Então, e outra que essa é mais polêmica, mas eu falo para o profissional o seguinte: você tem duas opções quando se trata de pessoa com deficiência: ser preso por matar ou por negar. Porque é direito. A pessoa com deficiência tem direito ao acesso ao esporte, ao lazer e à atividade recreativa. Se você negar, você vai ser preso porque é ilegal. E se você não tiver o conhecimento de abordar, né, como abordar essa criança com deficiência, como intervir, você pode lesioná-la de uma forma que essa comorbidade pode ser fatal. Então, não tem escolha. A gente precisa atender, seja lá onde você estiver, crossfit, natação, clube, escola,
Vai em algum momento aparecer uma pessoa com deficiência na sua vida, e esse guia ele traz um material de apoio para que esse profissional possa fazer essa intervenção com segurança. Então, eu acho que isso foi uma dedicação grande, né? Algumas idas a Brasília, algumas conversas. Agradecer a Vânia, que foi fundamental nesse processo, o secretário nacional do Paradesporto, que foi ímpar nesse processo, mas que bom que a gente conseguiu, né? Que bom que está aí mais um produto para vocês. E eu acho que aqui a gente traz um pouco do que foi, e aí a gente fala um pouco do que é isso aqui, né? Sim. Né? Porque todos esses materiais eles fazem parte do Centro de Memórias. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco do Centro de Memórias para que a gente pudesse falar desse podcast. O Centro de Memória também surgiu através da minha participação em Bangu, do Grêmio Literário, que resgata a história do bairro de Bangu. E eu tive essa ideia, junto com o meu grupo, de resgatar a história do CREF1 desde lá da regulamentação até os dias atuais. Foi muito complicado o início, muito complicado realmente, porque não tinha nada guardado. Então, foi feito uma garimpagem no material e conseguimos fazer alguma coisa, dividimos por presidência e ele é vivo, o Centro de Memória é vivo. Por quê? Se aparecer algum material antigo, a gente vai colocar... Sempre alimentado, né? Sempre alimentado, essa é a ideia. E, obviamente, a minha gestão, eu tive o cuidado de guardar todo o material, então vai estar lá já no Centro de Memória, e lá no início do Conselho a gente tem alguma dificuldade, mas vai aparecer alguma coisa para a gente rechear esse Centro de Memória. Quem estiver interessado, só dá um pulinho lá no site do Conselho, que está lá, o Centro de Memórias. E aí, quando surge esse Centro de Memórias, você também tem a ideia de fazer o podcast em forma, sim, que, na verdade, para explicar para vocês, esse projeto é um projeto idealizado pelo Rogério, e a ideia é que a gente crie um acervo audiovisual da nossa profissão. Né? Então, a gente fala, nesse período aí, a gente foi contabilizar hoje, né, de quase 100 episódios lançados. A gente fala sobre mercado de trabalho, a gente fala sobre trajetória profissional, e eu queria agora, vai ser público, te agradecer por essa oportunidade, Rogério, porque eu vivi educação física. Né? Tudo bem que quem está em casa pôde acompanhar todos esses episódios, mas está aqui, né? Falar com pessoas que fizeram educação física lá atrás, que fazem hoje em dia, que vão prospectar lá na frente, que vão mudar a vida das pessoas. Uma coisa que aconteceu nos 100 episódios. Cada pessoa que sentou nessa cadeira mudou a vida de alguém. Isso a educação física traz. Com né? certeza. Então, a ideia, e aí para explicar para vocês o porquê desse formato que a gente realiza, é que a gente tenha mais uma perna do Centro de Memórias. Sim. É que a gente tenha um acervo mesmo, para que a gente possa ter isso guardado e vivo, como você falou. Isso é importantíssimo. Né? Então, eu fui um privilegiado de viver esse momento, né? De trocar com as pessoas. Os bastidores são maravilhosos, esses vocês não conseguem acompanhar tanto, mas é muito gratificante ver profissionais que você vê lá na ponta, que você vê como referência, está aqui, sentado na minha frente, como você, Rogério, que é uma imensa referência na profissão, e ter essa oportunidade de estar aqui. Né? Alguns que eu gravei, me tornei amigo, me aproximei, e isso é ímpar. Né? Então, isso eu acho que, tenho certeza, é mais um legado que você deixa para a profissão, porque você deixa a história viva. O Centro de Memórias, o podcast, as publicações. Então, que as próximas gestões possam acompanhar isso, né? Caso julguem que seja positivo, porque eu julgo positivo. Então, estou sendo repetitivo, mas é porque eu acho a história muito importante. Qualquer profissional hoje ele pode entrar no site, entrar no Centro de Memórias, entrar nas publicações e falar, caramba, tem história aqui. Então eu tenho que honrar o que bateram o martelo lá atrás, hoje está pavimentado, mas eu preciso manter esse pavimento. E esse episódio é justamente por isso. Eu quero que o Rogério fale um pouco sobre isso, mas a gente está gravando esse episódio porque a gente está encerrando a sua gestão como presidente. Então a gente está falando o seguinte, a gente está encerrando a primeira temporada do Centro de Memórias, CREF1 Informa, Podcast Informa. É a primeira temporada que a gente está encerrando, né? Respeitando o ato democrático, respeitando o CREF1. Né? A próxima gestão ela vai entender os projetos que existem, vão dar sequências ou não, mas a gente precisa respeitar esse momento. Então a gente está
terminando a primeira temporada, é uma série. Sim. Terminando a primeira temporada, vamos torcer para que tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A ideia do podcast, ela surgiu através de um convite que eu recebi aqui em Campo Grande, de um amigo que tinha sido meu atleta de futebol, do antigo futebol de salão, me fez um convite para participar de um podcast dele, onde ele conta a vida das pessoas de Campo Grande. E me convidou, por ser professor, na época eu era professor da Moacir Bastos, me convidou, e quando eu saí lá do programa, eu pensei, por que a gente não faz isso no Conselho e resgata a vida do profissional? Conta a vida do profissional. Não era para contar sobre dar uma aula, não, é a vida dele desde algo que ainda não tinha sido feito. Não tinha sido. Porque tecnicamente tem na rede social, tem palestra. Tem. Então, desde quando alguns com uma dificuldade muito grande e conseguiram chegar a profissional de educação física, alguns indo para a faculdade no caminhão de lixo. Tem que assistir lá no episódio. Lá atrás contado, né, dificuldade de muitos, alguns já feito na profissão, profissional de nome, de renome internacional. E essa ideia surgiu, eu trouxe para o meu grupo, o grupo discutiu, gostou da ideia, porém, faltava alguém. E essa história eu não canso de contar. Pensei em alguns nomes, mas sempre tinha um senão no meio. Mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E, de repente, mais uma vez, eu não sei se é sorte ou oportunidade, eu vejo nas redes sociais um conselheiro do CREF1 vendendo escada. Eu falei, caramba, esse cara tem uma veia artística, domínio da câmera, domínio, eu vou convidar esse camarada para estar com a gente. E aqui está o George, o sucesso desse programa é do Jorge. Gostaria só que você contasse essa escada. O que acontece? Eu fui técnico de basquete por muitos anos, né, e sempre tive muito prazer em comunicar. Então, eu sempre estudei muito, né? Estudei muito sobre comunicação, eu sempre tive esse desejo. E esse fato hilário é o seguinte: o meu cunhado, ele tem uma loja, né, ele tem um empreendimento de escadas, e um dia eu não estava trabalhando e ele ia viajar. Ele falou assim, poxa, eu não queria fechar a loja, você pode ficar aqui para mim? Eu falei, posso. Eu estou sentado, eu falei, não vou ficar parado, né? E aí comecei a fazer vídeos que era o viral da época, né? Vídeos com um tom mais cômico, mais hilário, né? E aí comecei a fazer, para minha surpresa, uma hora depois apareceu uma pessoa lá, não, eu acabei de ver seu vídeo que está circulando, eu falei, cara, o negócio deu certo. Aí no dia do meu aniversário ele me liga, estou te dando os parabéns, mas quero te fazer um convite. Então acabou sendo uma oportunidade ali na hora do momento, e eu sou eternamente grato, porque o que eu vivi aqui está guardadinho aqui na cabeça e no coração, e foi fantástico. Não, nós aqui somos gratos a você, porque acho que deu certo. E quantas incertezas a gente teve no início, né? Ah, sim. Como fazer, de que forma, vai dar certo, não vai? Como é que a gente vai fazer essas entrevistas? Como é que são pessoas diferentes, pessoas alto nível, treinadores de seleção brasileira, né, como o Bernardinho. Até porque vocês assistem o episódio, mas esse episódio ele tem uma duração de 5 semanas, 3 semanas, porque é estudando, é capacitando, é fazendo curso, é toda uma dedicação para que a gente pudesse entregar um produto de qualidade, não só para a profissão, mas para a sociedade como um todo, né? Sim, e acho que o principal disso tudo é que isso está guardado. Eu sempre falo, hoje mesmo conversei com você, se a gente tivesse a oportunidade de gravar um Tubino, um Alfredo Mellen, né, profissionais de educação física que não estão mais com a gente, mas poderia deixar a história de vida deles aqui. Sim. Então, eu tenho que agradecer muito a você por ter concordado em participar com a gente nessa primeira temporada, e está aí guardado. Foi um desafio, foi cansativo, mas se eu pudesse lá em 2022, tomaria a mesma decisão e faria tudo de novo. Bom, então para você em casa é isso, né? A gente está aqui encerrando com muito amor no coração, com muita satisfação
E tenho a certeza, foi com muita dedicação, né? Porque é isso, né, Rogério? Para a gente entregar um episódio, são reuniões, são estudos, são cursos que eu preciso fazer para que a gente pudesse ter uma boa locução, para que a gente pudesse ter uma boa apresentação e a gente pudesse entregar um produto de qualidade para vocês. Sem tom de tristeza e sem tom de... Sim. Na verdade, hoje é só celebrar. Sim, celebrar um projeto que a gente conseguiu entregar com qualidade, que a gente conseguiu criar um acervo. A gente atingiu o que a gente queria. Hoje nós temos um acervo audiovisual de parte da profissão. Então, a segunda temporada vai trazer outros profissionais e que isso se perdure para que a gente possa ter cada vez mais, como você falou, um centro de memórias vivo, né? E sempre alimentado. Então, te passo a palavra para se despedir do pessoal. Pessoal, agradecer a vocês. Durante esses 6 anos que eu estive à frente do Conselho, procurei fazer o melhor possível e deixo registrado tudo isso através dessas publicações, através do nosso Centro de Memórias, e que a nossa profissão continue crescendo como ela vem acontecendo nos últimos anos. Como eu disse lá no início, eu sou de 1974, foi quando eu fiz a minha faculdade de Educação Física, e nem nos meus melhores sonhos eu teria, né, o que hoje acontece na profissão. Eu costumo dizer também que hoje nós já fomos recebidos pelo presidente da República, pelo governador do estado, pelos prefeitos de várias... Hoje a gente tem material sendo chancelado pelo governo federal. Então, olha como a profissão cresceu. Ainda tem muito para crescer? Tem muito para crescer. Por isso que você tem que ter mais 50 anos de profissão. Isso. Então, agradecer a você, né, por estar comandando esse programa, agradecer a Juliana, minha secretária, que durante esses 6 anos esteve aqui com a gente, agradecer o Sandro, que está aqui sentado ali, gravando o nosso programa, agradecer ao Ramon, que pelas artes feitas, agradecer a Joyce, aqui de Campo Grande, que está sempre com a gente, agradecer o Júlio, né, o motorista que, para toda a obra, né, é um motorista que muitas vezes tinha que resolver um problema em Itaperuna, então ele saía do Rio para estar em Itaperuna. Então, agradecer a todos vocês que trabalharam diretamente comigo, agradecer a Cristiane Belo, que veio lá da Tijuca para estar com a gente aqui, e agradecer também a todos os funcionários da sede da Tijuca, da sede de Niterói, da sede de Nova Iguaçu, dos postos avançados, agradecer a diretoria que abraçou essas ideias que a gente teve, agradecer a todos os conselheiros e agradecer a todos os profissionais. Muito obrigado a todos vocês e nos encontramos aí pelas estradas da vida. Bom, eu não preciso agradecer a mais pessoas, você agradeceu a todo mundo, né? Mas eu quero fazer um agradecimento especial a você, que está aí me assistindo. Né? Lá em 2022 eu fiz o convite para você viajar nessa jornada comigo. A gente viajou junto, né? Conhecemos profissionais ímpares, conhecemos pessoas que mudam a vida de pessoas. Por algumas vezes eu falei isso aqui, né? Nós temos o privilégio de mudar a vida das pessoas. Então eu queria te agradecer por ter visto tanto meu rosto, né? E 100 episódios eu estava me marcado, mas foi um prazer, né? E tenham a certeza que tudo que foi feito com extremo carinho e extremo profissionalismo para entregar a vocês um produto de qualidade. Hoje eu tenho que me despedir diferente. Eu não posso falar para vocês que a gente se vê na próxima quarta-feira, mas a gente se vê por aí, tá? Tchau, tchau e muito obrigado por tudo.